Olá, meus meninos e minhas meninas, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem e com certeza estão obedecendo todas as regras aí de quarentena, né? Umas férias assim inesperadas, tá? Apesar de tantas regras, tantas normas a serem obedecidas, mas com certeza é o melhor que nós podemos fazer para impedir que esse vírus se propague. Portanto, cumpra as regras direitinho, não saia de casa, né? Se mantenham aí com as mãos bem lavadinhas, higienize as frutas que vocês vão ingerir, use o álcool gel, ao chegar da rua, deixe o sapatinho do lado de fora, caso necessite ir à rua, tá? E por favor, ponha a roupa na máquina ou no cesto para serem lavadas imediatamente, ok? E com essas posturas, nós vamos de fato logo estar de volta na nossa sala de aula para a gente conversar, brincar e estudar também. Bem, no vídeo anterior nós estávamos falando sobre a ocupação e o povoamento, né, da América e da Oceania. E vocês aprenderam que na América nós vamos encontrar aí vários povos. Dentre todos que nós abordamos lá naquela videoaula, nós vimos que os maias, os astecas e os incas vão se destacar. Vimos também que na Oceania, os aborígenes na Austrália e os maoris da Nova Zelândia também se destacaram aí, né, dentro do seu espaço geográfico que é a Oceania. E agora nós vamos descobrir aqui, ou relembrar, porque esse assunto já foi trabalhado em sala de aula por meio de discussões, por meio de slides, por meio dos seminários e através das atividades que vocês executaram no módulo e que logo eu estarei enviando a correção. Bem, então na Ásia e na Europa, esses dois continentes, eles não foram colonizados, muito pelo contrário, foram eles que colonizou outras áreas. Nós vamos encontrar aqui nesse mapa mundi, né, de forma plana, as localizações dos territórios, bem como destes que nós vamos falar agora. Esse mapa aqui é um mapa que está tomando como base a linha internacional de dados. E como é que eu sei disso? Porque a América está aqui no leste e o Oriente está aqui no oeste. Então nós vamos falar desta área aqui, ó, tá? A Europa e a Ásia. Nós já falamos, né, da América todinha aqui. E já falamos da Oceania. E logo em seguida nós vamos falar também do continente africano. Ele vai ser o último a ser abordado na aula de hoje. Bem, então nós vamos ver aqui, ó. Lembra daquela falinha que eu disse lá no conteúdo da América? Que os povos, né, atravessaram o Estreito de Bering, chegando ao Alasca, aqui, ó, Sibéria, planície siberiana. A galerinha, ó, estava aqui na África, né, chegou aqui no continente europeu, caminhou. Chegou aqui, ó, no Estreito de Bering, que liga a Sibéria ao Alasca, e aí os povos conseguiram chegar na América. Por conta aí da ausência de alimento, ele se deslocou para a parte sul, beleza? E já os povos, né, da Oceania, por conta das embarcações, eles viviam aqui na Austrália e vieram ali com seus barquinhos, chegando até a Nova Zelândia. Isso aí tudo já foi explicado em outro momento. Então nós vamos agora adentrar nessa ocupação, nesse povoamento aqui, nesses dois continentes, e logo em seguida nós vamos falar aí do continente africano. As primeiras civilizações se estruturaram historicamente às margens dos rios Tigres e Eufrates, né? A gente já abordou sobre isso em outros momentos de aulas, né? Nós já sabemos que as primeiras civilizações que são existentes no globo, elas vão surgir aí à margem dos grandes rios, tá? E, primordialmente falando, essas civilizações vão se originar aí às bordas, às margens dos rios Tigres e dos rios Eufrates, né? E essa região é conhecida como a região da Mesopotâmia. A Mesopotâmia localiza-se na Ásia, e atualmente estão situados ali os países da Turquia, do Iraque, da Síria, do Irã e estão localizados no Oriente Médio. Olha, não esqueçam de pegar o mapa e fazer a localização aí desses países, ok?
a Turquia, o Iraque, a Síria, o Irã e a própria região do Oriente Médio. Porque nas próximas atividades que nós iremos executar, possivelmente eu posso utilizar uma cartografia solicitando que vocês encontrem a localização desses países aí na cartografia, tá? Então a Mesopotâmia está localizada na Ásia, nela está situados os países da Turquia, do Iraque, da Síria e do Irã, e que está localizada na região do Oriente Médio. Olha aqui, né? Então a civilização mesopotâmica, percebam que nós temos alguns recursos hídricos aqui próximo a essa região, né? Que é o Mar Cáspio, o Mar Negro, né? O Mar Mediterrâneo, o Mar Vermelho e o Golfo Pérsico. Portanto, nós vamos encontrar os caldeus, né? Os sumérios, os babilônicos e os assírios, tá? Compondo aí a civilização mesopotâmica. E aí eu vou trazer também aqui para esse mapa aqui, que é o globo, né? Para que vocês possam localizar aí de forma bem mais contundente. Nós temos aqui as primeiras civilizações, como os indianos, né? Os chineses, os egípcios, os romanos, os gregos, entre outros aí que vocês vão poder visualizar a partir do momento que vocês pesquisarem essa cartografia, tá? Nesse mapa aqui, essas 4 cidades que eu me referi são as principais cidades-estados da Mesopotâmia. E nesse mapa aqui são as primeiras civilizações da antiguidade, que nós vamos abordar a partir de então. Então a Ásia é considerada o berço das primeiras civilizações. Foi por isso que eu disse no início da minha fala que a Ásia ela não foi colonizada, ela colonizou outros espaços. Então, e que estas vão se organizar aí com base nas paisagens hidrográficas, como eu já mostrei lá no mapa anterior, e seguiremos a lógica fluvial dividindo o espaço pelos seguintes rios. Então, toda civilização na qual iremos abordar a partir de então, eles vão ter como ponto de referência um recurso hídrico ou um rio, né, em que essa civilização se desenvolveu em suas margens. Então, nós temos o rio Tigre, o Eufrates, o rio Jordão, o Indo, o Ganges, o rio Amarelo e o rio Azul. Esses rios aqui foram os principais elementos naturais utilizados por esses povos para se instalarem e se desenvolverem. Esses recortes aí representam muito bem a diversidade cultural e populacional asiática. Então nós vamos começar aqui com uns deles, né? Entre tantos, vamos abordar os principais. Então vamos começar falando aí dos sumérios, né? Os sumérios, eles vão ocupar a porção sul, entre os anos 4.000 e 1900 a.C., eles edificaram as primeiras cidades nas quais se tem registrada, que é a cidade de Ur, Nippur e Uruk. Para aproveitar melhor a água do rio, fora da cheia, esses povos, os sumérios, faziam canais de irrigação. Outros conhecimentos dos sumérios, que foram aproveitados aí por outras sociedades, foram a criação dos primeiros transportes de produtos, a invenção da escrita cuneiformes nos blocos de argila e as construções em formato de torre. Os babilônicos ocuparam os territórios mais ao norte dos sumérios. O ano de 1750 a.C., nós tínhamos o rei Hammurabi e ele dominava toda a região e registrou suas leis no conhecido Código de Hammurabi. Além de aperfeiçoar os conhecimentos deixados pelos sumérios, eles também criaram aí relógio de sol e o calendário. A Babilônia, a capital do império, impressionava aí pelas suas riquezas. Nós temos também os assírios. Eles distinguiram aí por suas habilidades militares e a sua violência com os inimigos, que eram utilizados aí para serem conquistados. Estabeleceram-se nas cidades de Nínive e Assur, ao norte da Babilônia. Tínhamos também os caldeus, que é o segundo império babilônico, foram sucedidos pelos persas e representam aí a última fase da civilização mesopotâmica,
sob o comando de Nabucodonosor. Esse nome é bem conhecido, né, para aqueles que leem a Bíblia. Era um rei, né, e construíram jardins suspensos na Babilônia, e esses jardins suspensos passaram a ser reconhecidos como as 7 maravilhas do mundo antigo. Temos também os hebreus, e os hebreus eram conhecidos como os israelitas. Eles habitavam no Vale do Rio Jordão, né? Essa área aqui do Vale do Rio Jordão também é chamada de Canaã, e que atualmente é a região da Palestina. A sua trajetória aí contrasta com as demais regiões da Crescente Fértil, né? Porque eles foram os primeiros a adotar o monoteísmo, né? E o que é o monoteísmo? É um povo que acredita em um único Deus. Esse princípio vai dar origem às maiores religiões monoteístas do mundo, que são as maiores religiões do mundo que se originaram também no continente asiático, que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. 3 grandes religiões que são monoteístas por conta aí da influência dos hebreus na região da Crescente Fértil. As principais atividades praticadas pelos hebreus eram a agricultura e o pastoreio. A formação do povo hebreu é datada no ano 2000 a.C., viveram em diferentes fases políticas, como a escravidão, as conquistas territoriais e submissão administrativa, e em 134 d.C. foram expulsos pelos romanos e só voltaram a ocupar a Palestina no ano de 1918. A Crescente Fértil era organizada em cidades-estados, onde o rei controlava o poder em todas as áreas administrativas e era cultuado aí como um deus. Então o rei era recebido pela população, era cultuado, era reverenciado, né, como uma pessoa de grande importância, semelhante a um deus. E o único povo que não fazia, né, essa ação eram os judeus. Os judeus eles eram monoteístas e ele tinha aí um deus diferente dos outros povos que nós falamos, né? E os outros povos eram considerados politeístas. Tanto a agricultura, o comércio, o artesanato, a tecelagem foram importantes atividades econômicas e culturais na região da Mesopotâmia. Então nós vamos falar agora um pouco sobre a ocupação dos vales dos rios Amarelos e do Rio Azul. Os primeiros núcleos chineses povoaram os vales destes rios, né? O Rio Amarelo e o Rio Azul, e que eles são conhecidos também por outros nomes. O amarelo ele vai ser chamado de Huanghu e o azul ele é chamado de Yangtze. Os achados arqueológicos eles vão indicar, né, que existiram 2 povos distintos aí às margens desse rio e foram datados aí achados arqueológicos por volta do ano 3000 a.C. e que dominavam aí a arte da cerâmica. Então, os povos que viviam à margem do Rio Amarelo e do Rio Azul, eles tinham como habilidade a dominação aí da arte na cerâmica. As aldeias e povoados se multiplicam, né, ou se multiplicaram, e foram organizados em estados. E esses estados tinham aí os seus representantes políticos. A integração entre os estados vai fazer surgir, né, um tipo de governo, que vai ser chamado de dinastia. E o que é uma dinastia? É o poder passado de pai para filho. A dinastia Shen vai ocupar aí o norte e o centro da atual China. E no ano de 1776 e 1027 a.C., a primeira representação da civilização, né, chinesa vai ser substituído pela dinastia Zhou, que vai ser no ano de 1022 a 256 a.C. Então nós tínhamos 2 dinastias, a dinastia Shen e a dinastia Zhou, tá? Tudo aí representando uma determinada área da atual China, que é o norte e o centro aí desse território. O território Zhou, né, que é o que vai sobrepor o território Shen, vai se expandindo de direção norte e leste, e a instabilidade política vai enfraquecer aí o seu sistema administrativo nos últimos séculos. As dinastias se sucedeu até o ano de 1912, e os chineses praticavam agricultura e conheciam também técnicas de metalurgia e artesanato.
as plantações se utilizavam das cheias do Rio Amarelo e mais tarde, para aproveitar a umidade e os nutrientes das cheias, né, e desenvolver aí o sistema de diques, tá, que vai permitir o cultivo aí, a produção durante todo o ano. A agricultura vai exigir força de trabalho, né, e é isso que explica as famílias numerosas e a elevada população chinesa na atualidade, né. É considerada aí uma população extremamente elevada em quantidade mundialmente. E essa consequência é por conta aí da origem, da formação desse território, que utilizava aí o setor primário, né? E exigia aí uma grande e numerosa força de trabalho para exercer as funções. As contribuições da civilização chinesa para o avanço do conhecimento mundial foram, né, e são, ela é precursora no desenvolvimento da medicina, invenções como a pólvora, o compasso, o jogo de xadrez, a bússola, a porcelana, o papel e as primeiras prensas. E no campo filosófico, o seu maior representante, que é o Confúcio, o criador do confucionismo. Vamos falar agora sobre a ocupação dos vales dos rios Ganges e Indo, tá? E aproximadamente aí, ao ano de 3.300 a.C., encontra-se os vestígios de uma das cidades mais antigas do vale do rio Indo, quando os dravidianos já cultivavam o solo pelo uso de técnicas de irrigação, tá? E aí no século XVI, nós vamos perceber que esse território vai ser ocupado aí por tribo. E quem são essa tribo? Os árias, tá? Os árias vieram aí da região do Irã. E os dravidianos foram escravizados e distribuídos em diferentes classes, chamado de castas. Então percebam que no século XVI vai acontecer que os dravidianos, que ocupavam essa região aí do Vale dos Rios Ganges, dos rios Indos, especificamente do rio Indo, vão ser escravizados aí pelos árias que vieram do Irã. E vão ser divididos aí em castas. O domínio dos árias estendeu-se até o ano 500 a.C. Aí o território indiano passou por diferentes dominações, né? Culminando a sua independência do controle inglês em 1947. As contribuições foram culturais e filosóficas, e a matemática como a principal contribuição científica, incluindo o sistema de numeração indo-arábico e o aprimoramento das soluções de equações, ok? Aproveitando aí sobre a fala dessa povoação nas margens desses rios, caso vocês tenham alguma dúvida, deixa um comentário lá abaixo do vídeo, né, quando vocês assistirem, que aí eu vou lendo e vou respondendo conforme a necessidade, tá bom? Mas vamos dar continuidade. Então, nós falamos aqui da ocupação no continente asiático e agora nós vamos falar um pouco aí sobre a ocupação e o povoamento na Europa, tá? Não passou aí por um processo de descobrimento, como eu falei, mas foi um cenário de muitos movimentos de ocupações por migração, tá? E também por meios de guerras que visavam aí dominação política. O povoamento europeu é antigo, é diversificado e vai se destacar aqui povos como os gregos, românicos, vikings e os celtas. Então vamos começar a falar aí da Grécia Antiga, né? E a Grécia Antiga, aí por volta do ano 2000 a.C., nós vamos encontrar tribos de pastores que vão se deslocar para a região e vão desenvolver aí essa civilização. O declínio ocorreu no ano de 30 a.C., com o fim do período helenístico. Dá uma pesquisadinha, eu acredito que o professor de História já deve ter falado um pouco sobre esse tema aqui. Mas se ele ainda não falou, dá uma pesquisadinha sobre o período helenístico, quais são as características, o que foi que aconteceu. Enfim, é interessante que se saiba, porque vai ampliar aí os seus conhecimentos. E aí nós vamos perceber que a construção das cidades-estados está relacionada ao relevo montanhoso. A dificuldade de comunicação atrapalhou aí a unidade política aí na Grécia Antiga. Tinha autonomia administrativa, ou seja, essas cidades-estados, elas possuíam suas leis e seus próprios padrões culturais.
Entre elas, nós vamos destacar aqui Atenas, Espartas e Corinto, tá? A civilização grega vai deixar um importante legado social e filosófico. O conceito de democracia, que nós tanto falamos hoje e nós tanto admiramos, vai surgir no século V a.C., onde, lá na Grécia Antiga, só quem usufruía da democracia eram homens livres. Eram cidadãos e tinham direito a voto, ok? A educação avançou em várias direções, tá? Lá em Atenas, eles, detinham aí seus ensinamentos e o uso dos conhecimentos voltados para a educação no preparo físico, artístico e intelectual. Já os espartas, eles priorizavam aí a disciplina e as habilidades militares. E os gregos ou helenos, eles priorizavam a arquitetura, as artes, literatura, história, geografia, matemática e medicina. Aplicaram a ciência em diversas áreas, como a criação de técnicas agrícolas para os terrenos locais, uma vez que esses terrenos locais referem-se ao relevo montanhoso, ok? Já na Roma Antiga, nós vamos encontrar aí um império poderoso, que vai surgir aí a partir do movimento migratório de diferentes tribos. Entre os anos de 753 e 509 a.C., houve o domínio do território romano pelos etruscos. Dá uma pesquisadinha lá sobre os etruscos, procure saber quem são esses povos, ver o que foi que eles fizeram, É bom buscar as informações por meio de pesquisa. Não fique apenas aqui na fala da professora Eliana. Vai buscar um pouco mais aquilo que eu sempre digo para vocês. O aluno esperto, ele pega a fala do professor, ele anota as palavras desconhecidas, as temáticas e vertentes diferentes e pesquisa e incrementa aí esse conhecimento, ok? A partir de então estabeleceu-se um tipo de república que vai ser dividida em 4 classes: patrícios, clientes, plebeus e escravos. E a trajetória romana passou por mudanças sociais e políticas. Porque a professora de noite, já cansada, escrevendo, comeu aqui uma letrinha, mas sociais e políticas. O domínio romano estendeu-se pela Europa, Oriente Médio e norte da África. O latim era o idioma oficial e vai dar origem a outras línguas, como o italiano, o português, o francês, o espanhol, o romanche, entre outros, tá? O povo românico deixou vasta produção literária, herança na arquitetura e na arte. E claro e óbvio que se a gente for buscar mais conhecimento, ele vai deixar muito mais coisa do que apenas estes que eu estou falando. Entretanto, essas são as áreas que eles se destacaram. Contribuíram com o conhecimento na área de direito, inclusive tem um código aí, Código das Leis Romanas, que contribuiu para as bases do direito internacional. Inclusive, esse termo que é utilizado na área de direito hoje, o habeas corpus, que é uma abertura que se dá entre o réu e a sua liberdade, foi adquirida aí a partir da origem românica, ou na romana. Temos os celtas e os vikings, Os vikings são povos guerreiros, tem muitos filmes aí que falam sobre os vikings. E esses povos ocuparam aí a porção oeste da Europa. Pega lá, dá uma pegadinha lá na Rosa dos Ventos, procura saber onde é que está o oeste da Europa. Já ensinei como é que faz isso, A professora anterior também deve ter ensinado. Então busca lá, pega o mapa da Europa, pega a Rosa dos Ventos, Centraliza lá no continente, procura saber quais são os países que atualmente ocupam essa localização aqui, o oeste, para que vocês possam compreender aí até a própria cultura dessas pessoas. Então, nós vamos ver que eles vão ocupar o oeste da Europa por volta do ano de 1500 a.C., antes dos gregos e romanos estabelecerem os seus domínios, Então, antes dos gregos, dos romanos chegarem nessa região aí, localizada aí no oeste da Europa, estavam lá os celtas e os vikings, E os celtas eram formados por diferentes tribos, com receptivos idiomas que hoje caracterizam parte dos países da Europa Ocidental. Já os vikings
São originários aí do norte da Europa, correspondendo na atualidade os territórios dos países nórdicos, a Suécia, a Noruega e a Dinamarca. Viviam aí em pequenas propriedades, em sistema de cooperação, são conhecidos por suas técnicas de navegação e habilidades de guerra. E assim são aí as características simplórias dos celtas e dos vikings, povos que ocuparam o oeste da Europa antes da chegada dos gregos e dos romanos, estabeleceram seus domínios. O comércio marítimo, a agricultura, o artesanato era a base da cultura e da sociedade. E no século 8 e 11 invadiram e exploraram diversos territórios na Europa. Então, falamos aí sobre a ocupação e o povoamento na Europa, né? Na Ásia também, e vocês viram quais foram os povos que contribuíram aí de forma diferente com a formação do que nós temos hoje nesse espaço geográfico. Vamos agora conhecer um pouco sobre a ocupação e o povoamento na África. Então, o povoamento da África pode ser analisado aí a partir dos deslocamentos. Acredita-se que por volta do ano 2000 a.C., diversas tribos com seus próprios idiomas se organizaram no espaço africano. Os conflitos tribais, a invasão bárbara, também ocorreram aí ao longo das histórias. O tráfico de escravos, né, para a América e o colonialismo europeu foram os acontecimentos que mais impactaram o cenário social e político aí do continente. No fim do século XIX, a África foi alvo da colonização europeia e o desenvolvimento industrial vai motivar aí a exploração do espaço africano. Tudo isso tinha por objetivo adquirir aí matéria-prima, já que estava-se no momento de mudança aí do meio de produção, saindo aí da mão de obra manufaturada e aderindo aí um novo processo que é o processo maquinofaturado, tá? E as potências estavam em busca aí de matéria-prima. Quem são esses indivíduos que vão buscar aí essa matéria-prima por meio da exploração? Então nós temos os ingleses e foi justamente aqui que aconteceu o berço da Revolução Industrial, os franceses, os portugueses, os belgas, os alemães, os espanhóis, os italianos, né? Povos esses que vão surgir desde o ano de 1880, quando eles brigavam ali, discutiam, né, sobre a partilha do continente africano para este fim. E lá ficou conhecido como a Conferência de Berlim. Bem, eles dividiram os territórios sem respeitar as características étnicas da população local. Não só as características étnicas, bem como também as culturais, e por isso, até hoje, o território africano vive em meio de guerras civis por conta aí deste processo aqui no início de tudo. Com a independência, né, os limites eram mantidos, né, as divisórias que foram feitas por esses povos, né, da Revolução Industrial, né, esses que buscavam matéria-prima. A partir do momento que eles dividiram o território, quando esses territórios tornavam-se independentes, os limites eram mantidos, tá? E aí, a convivência dos povos rivais tornavam-se conflituosos. Por quê? Porque quando dividiram o território, eles não tiveram o cuidado de separar esses povos nesses grupos que eram rivais dentro desse território. Eles dividiram o território e acabaram deixando no mesmo espaço geográfico tribos que eram rivais. E ao tornar independente, né, essas áreas, permaneciam esses limites políticos determinados pelos colonizadores, porém o conflito permanecia, né, e permanece até os dias atuais. Apesar dos efeitos negativos, a gente pode dizer que a ocupação europeia na África, ela também contribuiu aí para o progresso urbano e econômico da região, tá? É aquilo que a gente sempre fala em sala de aula, tudo tem o seu lado bom, tudo tem o seu lado ruim. No caso aqui do povoamento da África, nós vamos perceber aí, de imediato, a influência dos colonizadores em relação
a distribuição de conflitos, porque dentro do mesmo espaço ocupa-se tribos rivais, nós vamos encontrar também aí algo positivo, que é o progresso urbano e econômico trazidos por eles. Nós vamos encontrar a civilização egípcia, né? Ela está localizada aí no extremo nordeste da África, na fronteira com a Ásia. Ela surgiu aí uma importante civilização na crescente fértil, apesar de ser um território árido, né? Por estar também na área de deserto, ela vai ter aí um recurso, né? Que é uma dádiva, que é o rio Nilo, que vai drenar essa área árida e permite aí o desenvolvimento da região. Nós encontramos os núbios, os semitas e os amíticos, que são alguns povos aí que originaram a civilização egípcia. Esses povos formavam 2 reinos que foram unificados, dando início aí à dinastia dos faraós. Vocês já sabem que o governo da dinastia é aquele que é passado de pai para filho. A principal atividade dos egípcios era a agricultura bem no vale do rio Nilo. Os egípcios utilizavam ferramentas simples, né, como foices e enxadas, e utilizavam também os animais para arar a terra. As principais produções eram trigo, cevada, linho e as frutas. A atividade de menor importância, como o artesanato e o comércio, né? Para os egípcios, as atividades com o uso do solo eram muito mais importantes do que a atividade aí, do artesanato e do comércio. Houve declínio no Império Egípcio e isso ocorreu por conta da invasão dos persas, né? Sendo ocupado aí também pelos macedônios, pelos romanos, pelos árabes, pelos turcos e ingleses, que transformou aí sua cultura e foram adquiridos novos conhecimentos. Suas contribuições foram na área da matemática, né, especificamente a geometria, e também nas fundamentais aí, foram fundamentais também nas construções. As cheias do Nilo vai favorecer os estudos em astronomia e a criação de canais de irrigação. A arte de mumificação amplia o conhecimento na anatomia do corpo humano e sistematizaram a escrita, desenvolveram os hieróglifos e utilizaram também os papiros na produção de papel. Temos os beberes, né, são povos nômades, se localizavam no norte da África, utilizavam idiomas semelhantes. Atualmente, né, o Marrocos e a Argélia possuem a maior representatividade desse povo. São excelentes comerciantes, utilizavam os camelos ou dromedário como aliado na travessia do deserto, né, porque são animais resistentes ao rigor climático da área do deserto. A contribuição está associada à criação de importantes rotas comerciais entre o sul da África, o Oriente Médio e a Europa. E vai se destacar aí a produção artesanal de tapeçaria, cerâmica, joias e esculturas, né? Aqui estão as principais informações relacionadas aos berberes. E nós temos os bantus. Os bantus é um povo que integra a cultura banta, né? É unido pela família linguística. A sua representatividade étnica ultrapassa de 300 grupos. Está distribuídos aí pelo centro-sul da África. Eles vivem em aldeias, praticam pagamentos de impostos ao chefe tribal, como objetos ou alimentos, e também conhecia aí a metalurgia. Alguns núcleos se expandiram e se transformaram em poderosos domínios, como o Reino do Congo e o Império Monomotapa, que é a atual Zimbábue. O declínio do Reino do Congo, do fim do século XV, vai resultar aí no envio de escravo para os portugueses. E assim a gente vai finalizando aí a aula, né, falando sobre a ocupação do território africano, e eu vou deixar aqui uma atividade de fixação a respeito desta aula que eu acabei de lecionar para vocês, apenas com uma questão e 5 alternativas, na qual vocês vai apontar aí, né, os povos de cada região dos territórios abaixo e vai descrever as suas principais características, né? Então vocês vão falar dos povos da América, os povos da Europa, os povos da Ásia, da Oceania e da África. E nesse slide
praticamente vocês obterão todas as respostas, bem como vocês podem também consultar o próprio livro didático, que também fundamentará essas explicações. Façam as atividades do capítulo 2, né, relacionado a este assunto que eu acabei de lecionar para vocês. Aqueles que não fizeram, né, façam por favor, e logo logo eu estarei enviando uma videoaula fazendo as devidas correções aí dessas questões. Bons estudos para vocês, né? Espero que vocês estejam bem e que vocês estejam de fato dedicando-se ao máximo a este momento que nós estamos vivendo. Um beijo da Pro.